Então, a grosso modo, né, existem algumas fases dentro do PPR, sendo você o consultor ou o funcionário interno, tá? A primeira fase do programa de proteção respiratória é reconhecer, né, ver a avaliação dos riscos, né? Conhecer o ambiente e atividade. Quando eu falo conhecer, não é passar pelo ambiente, né? Olhar a atividade e parar. É realmente observar essa atividade e as características desse ambiente, tá bom? E por último, o usuário, né? Então, a primeira fase do programa de proteção respiratória é essa, né? Essa é uma das fases de você olhar para a avaliação que foi feita, né? Aqueles riscos que foram levantados para a elaboração do PPRA ou do GRO, enfim. Depois você começar a relacionar, né, as características do ambiente com aqueles usuários. E só de observar isso, você já vai encontrar coisas a serem melhoradas, tá? Mas precisa dessa fase que é importantíssima para gerar resultados com o PPR. Depois vem a segunda fase, que é quando você vai rever a seleção dos equipamentos que já foram feitos, ou no caso da implantação do equipamento, você faz a pré-seleção de equipamentos com base naquela primeira fase, né? Poxa, eu vi os contaminantes, depois eu fui na área, vi o respirador que eles estão utilizando, né? Vi o ambiente, vi que não adapta com tal EPI, ou poderia ser alguma coisa melhor, tal, enfim. Você já vem com alguma coisa de informação. Então, você faz a pré-seleção do equipamento, ou faz a revisão desses equipamentos que já estão rodando na empresa há algum tempo, né? Vai atrás de informações de consumo, como é que está o consumo, né? Se está um consumo alto, conversa com as outras partes de responsáveis dentro do programa, por exemplo, conversa com o comprador, conversa com o almoxarifado, se houve alguma mudança de consumo, se está havendo alguma reclamação, se está havendo dificuldade. Muitas vezes, de repente, você pode perceber que os usuários estão reclamando de dificuldade de conseguir peças de reposição. Lá na sua primeira fase, você identificou isso. Então, quando você vai para a segunda fase, você começa a conversa com o comprador, porque isso está acontecendo, começa a reunir informações, né? E aí, também faz ali a listagem, né? Começa a pontuar essas reclamações que você percebeu dos usuários, conversa com o médico do trabalho, por exemplo, né, que atendeu esses usuários no exame periódico, né, começa a coletar essas informações e começa a ver os ajustes que tem que ser feito. E aí, com essas informações, a gente vai para a terceira fase do PPR, né, que é a fase de elaborar os procedimentos. Então, se você está criando o procedimento e você já conheceu a área, você já conversou com os usuários, entendeu as particularidades, na hora de elaborar esse procedimento, como eu falei ontem, alguns são normativos, mas alguns a gente pode adaptar exatamente para o formato da empresa, para o fluxo da empresa, tá? Então, na terceira fase, a gente cria esses procedimentos, vai para a fase de ensaio de vedação, né? Dos treinamentos, e vai finalizando, o documento ele nunca finaliza, na verdade, mas a gente vai montando esse documento com todos os ajustes e a percepção que a gente veio, né, construindo, tá? Então, quando eu paro para construir esse documento, criar os procedimentos e executar as atividades, eu venho ali da avaliação do ambiente, de conhecer aquele usuário, né, pontuar, refazer a seleção, reavaliar essa seleção, né, e ver os pontos que eu preciso melhorar, tá? Essas são as 3 fases da elaboração de um programa de proteção respiratória dentro da minha concepção. Isso aqui não está em lugar nenhum, não existe, não é um padrão, tá? Mas é assim que eu organizo, né, o fluxo do meu trabalho. Às vezes, eu posso começar pela fase 2, né? Olhar o equipamento que a empresa já está utilizando, já sondar o consumo, e depois ir conhecer o ambiente do cliente, tudo isso que eu falei para vocês, avaliação de risco, né? Para depois voltar de novo para a fase 2 e fazer os ajustes, tá? E aí ir para a fase 3, tá bom?